A questão é que o bolsonarismo também vai sofrer processos de mutação, né? Já que nós estamos aí saindo de uma pandemia, o bolsonarismo também vai sofrer mutações adaptativas, né? E eu acho que o Zema e o Tarcísio são mutações adaptativas do bolsonarismo. Ao contrário da extrema-direita, a gente não trabalha com fake news, porque foram eles mesmos que disseram essa expressão. Chamaram o Tarcísio de novo Dória. E nosso subtítulo é que ele assume o comando da direita e da extrema-direita, ele assume a representação da direita. E também não fomos nós que falamos. A gente acabou de mostrar aqui um discurso do Ricardo Salles em que ele diz, não, o Tarcísio não é de direita, não há nada de direita no governo de São Paulo. Ou seja, se ele está falando isso é porque tudo é de direita, ele está reclamando. E, aliás, eu queria elogiar aqui, nós fizemos uma montagem na nossa tarja, que é a cabeça do Tarcísio no corpinho do Dória, com aquela calça bem apertada e as mãozinhas para cima, está aí fazendo. Essa montagem é do Guinosa, dando crédito aí. Guinosa, parabéns aí, ficou excelente essa roupinha do Dória, essa roupinha, com a cabeça do Tarcísio. Obrigado, Guinosa, dando crédito a quem trabalhou arduamente nessa manhã para botar o programa no ar, além do Gui e da Tati. E aí eu queria te perguntar isso, Juliano, você está concordando com o Ricardo Salles? Será que o Tarcísio realmente derrubou? Que bom concordar com o Ricardo Salles. Não é possível. O Tarcísio derrubou, ele é o novo representante, já que ele tem a caneta do Estado de São Paulo na mão? Primeiro me lembra aquele meme, né, do ganso comendo um sanduíche. Briguem, desgraçados, briguem, né? Quero mais que eles briguem. Você sabe, eu sei que você tem que sair 11h50, mas depois, assim que você sair, a gente tem um quadro que eu e a Ana criamos aqui no programa que se chama Tomando os Memes de Produção. Então, as pessoas mandam memes para a gente mostra os 3 principais memes do programa. Se você tiver 3 minutinhos depois da sua saída, aí você acompanha com a gente esse quadro Tomando os Memes de Produção. Mas diga. Não, vamos lá. Eu tenho uma tese que não é uma tese minha, né? Que tem muita gente escrevendo sobre isso, claro, que eu tomei emprestada. A primeira geração dessa extrema-direita, vamos dizer, moderna, que nós estamos enfrentando, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, um fenômeno que ganha cada vez mais força nos últimos anos. A primeira geração sempre é uma geração meio tosca, porque, digamos assim, ela se conecta com insatisfações muito primárias das pessoas, né? Aquilo que está na epiderme, né? Então, o descontentamento com os políticos, segurança pública, eventualmente, no caso da Europa, o problema da migração, né? A ameaça que muitas pessoas veem na migração como um meio para perder empregos, direitos, etc. Então, a primeira geração sempre é meio tosca, porque ela se conecta com esses sentimentos mais primários. No caso do Bolsonaro, foi a questão da corrupção, da violência, crise do sistema político. A segunda geração, ela sempre é uma geração um pouquinho mais sofisticada, né? Marine Le Pen. Marine Le Pen é o exemplo principal. Poderíamos usar o exemplo da Giorgia Meloni, também na Itália, né, que já é mais sofisticado. O sistema de poder que ela montou é mais sofisticado do que do Salvini, por exemplo, né, anteriormente. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque eles estão disputando poder, eles não estão só disputando... A ideia de que é uma guerra cultural, veja, a guerra cultural ela é um meio, ela não é um fim. É um meio para a tomada do poder. Então, é óbvio que se eles tiverem que ajustar, Keiko Fujimori em relação ao seu pai, o Fujimori, nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Chile, a principal oposição ao Gabriel Boric, que é o Cast, né, José Antônio Cast, não é exatamente um bolsonarista tosco, é um cara, né, que um pouco mais... Mesmo o sujeito, que eu não lembro o nome agora, acho que Hernandes, que foi para o segundo turno contra o Gustavo Petro na Colômbia, era um sujeito cheio de contradições, não era? Era um sujeito de direita, conservador, mas que defendia... como era, Ana? Rolando Hernandes. Rolando Hernandes, exatamente. Defendia umas coisas ali meio progressistas. Então, eu acho que isso nós temos que ficar atentos, tá? Quer dizer, não quer dizer que o bolsonarismo deixa de ser um nosso principal inimigo. O bolsonarismo segue vivo na sociedade, tem 25% em qualquer pesquisa que se faça, não é, de apoio. Então, realmente, hoje, o bolsonarismo é a força hegemônica da direita brasileira, não é? Então, a extrema-direita tornou-se força hegemônica dentro da direita brasileira, substituindo o bloco demotucano, que durante 2 décadas, quase 3, foi a força hegemônica da direita brasileira. Hoje é o bolsonarismo, não tenho dúvida em relação a isso. A questão é que o bolsonarismo também vai sofrer processos de mutação, né? Já que nós estamos aí saindo de uma pandemia, o bolsonarismo também vai sofrer mutações adaptativas,
né? E eu acho que o Zema e o Tarcísio são mutações adaptativas do bolsonarismo. Então, vai ser um bolsonarismo de segunda geração, portanto, mais perigoso, mais adaptado ao corpo social, né? Mais adaptado ao Estado. Né? E isso é muito perigoso. Então, nós temos que ficar atentos. Né? Alguém me perguntou outro dia, um amigo de outro país, se não era conveniente a gente manter o Bolsonaro elegível, porque enquanto o Bolsonaro ficava elegível, a gente tinha um inimigo que era mais tosco, mais... É um raciocínio excessivamente pragmático do meu ponto de vista, tá? Uma democracia saudável ela tem que ter a capacidade de punir quem comete crimes, quem comete ilegalidades, tá? Não posso fazer uma conta que diga o seguinte, olha, é melhor brigar com o Bolsonaro do que brigar com o Tarcísio. Nós vamos ter que estar preparados para brigar com quem quer que seja. Agora, temos que estar preparados também para entender que essas mutações adaptativas aí dos nossos adversários vão fazer deles adversários mais complexos. A gente precisa ter uma vacina bivalente agora. Exato. A vacina tem que ser... E é por isso que a gente aqui fala tanto em linguagem, por isso que a gente prioriza os memes, por isso que a gente criou o quadro Tomando Memes de Produção. A gente acha que a linguagem passa pela linguagem, isso, né, Juliano? Com certeza. Felipe, a gente, claro, no caso do Bolsonaro, eu acho que a pandemia ela foi um turning point, uma virada ali, onde a gente realmente passou um ano e pouco nas cordas, um ano e pouco que o debate público estava sequestrado pelo Bolsonaro, a gente só respondia as coisas que ele pautava, né? E a pandemia, como ele se posicionou muito mal na pandemia, a gente conseguiu, a partir da pandemia, reequilibrar esse jogo, né? E virar o jogo, digamos, com a vitória do presidente Lula. Agora, é um fenômeno que veio para ficar, gente. Quer dizer, o centro político está em crise no mundo todo. A velha direita, para chamar pelo nome correto, tá? Está em crise no mundo todo. Não em crise, porque, veja que o Centrão tem muita força no Brasil, mas o Centrão não consegue disputar um projeto na sociedade, né? Porque é um consórcio de interesses fragmentados, né? Agora, a centro-esquerda e a centro-direita estão em crise no mundo todo. Estão vivendo um contexto de polarização. Agora, não quer dizer que a polarização vai ser sempre feita por gente tosca. Às vezes a polarização vai ser ocupada por um sujeito capaz de se conectar com o mal-estar, com o ódio, com a insatisfação, sem ser tosco. Né? Isso... Palatável. Para uma mídia também que está carente dessa figura, ele está flertando com isso aí também, né? Exatamente. Quer dizer, a grande aposta, o sonho de consumo da mídia monopolista era o João Dória mesmo, que ele tivesse se viabilizado. Mas o Dória não entendeu como a política funcionava e foi ficando para trás, né? Eu acho, sim, que nós temos que ficar de olho nesses dois atores que todo mundo está mencionando, no Zema e no Tarcísio, sem deixar de prestar atenção no próprio Bolsonaro, em outros atores que, no seu momento, foram aliados de primeira hora do bolsonarismo, como o Ronaldo Caiado em Goiás, mesmo o Eduardo Leite, que é visto por muitos como uma figura boazinha, de centro-direita, mas que votou convictamente no Bolsonaro, inclusive numa entrevista do Roda Viva afirmou que votaria de novo. Né? Então nós estamos assim, se for olhar o quadro dos governadores e senadores, a situação ela continua sendo uma situação complexa para a esquerda, nós vamos ter que ter muita inteligência para ler esses próximos movimentos aí.